Fala, meus lindos, tudo bom? Aqui é o professor Yali, tá? Na aula de hoje, eu queria dar uma olhada com vocês na continuação do conteúdo de propriedades periódicas, certo? Principalmente sobre densidade, volume atômico, ponto de fusão e ponto de ebulição, tá certo? Daí, assim, nas aulas anteriores, o que é que nós estudamos? Nós demos uma olhada em outras 5 propriedades, que foi raio atômico, eletropositividade, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. E Alisão, por que tu separou elas nesses grupos, nesse formato? Grupo azul, grupo vermelho. Porque, meu povo, isso que acontece porque essas características, essas propriedades que estão de azul, elas têm o mesmo comportamento na tabela periódica. Elas crescem de cima para baixo nos grupos e da direita para a esquerda nos períodos. Você fazendo a resultante desses vetores, né? A gente acaba obtendo a tendência geral sendo uma diagonal de cima para baixo, da direita para a esquerda, nesse sentido aqui, tá? Já a energia de ionização, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade, elas têm uma tendência igualmente oposta a essa vista aqui do lado. A tendência que a gente observa é o quê? Nos grupos, nas famílias, de baixo para cima, nos períodos da esquerda para a direita, e a resultante desses dois vetores forma esse vetorzão aqui, uma diagonal para cima, da esquerda para a direita. E ali, cara, beleza. Mas por que isso aqui acontece? Vamos revisar também as definições, o que é cada uma dessas características. Ó. Raio atômico, por definição, o que é raio atômico? Raio atômico, galera, é a distância que um elétron tem até o seu núcleo. Aí, Ali, beleza, mas é qualquer elétron? Não. É aquele elétron que está na última camada, é o elétron mais afastado, é o elétron mais externo, é o elétron mais extremo que está ali, mais longe possível. Essa distância, ela é chamada de raio atômico. A distância do núcleo até o seu elétron mais externo, o seu elétron da última camada. Por que o raio atômico ele tem essa tendência aqui vista de azul? Pensa aqui comigo. Nos grupos, quando você vai de cima para baixo, aqui ó, na coluna, de cima para baixo, você aumenta a camada eletrônica. Como você está aumentando o número de camadas, mais afastado do núcleo esse elétron está. Então, quanto mais para baixo no grupo, maior o número da camada, maior a distância, maior o raio atômico. Já no período, o que acontece? O período tem um comportamentozinho um pouco diferente. Por quê? Todos os elementos que estão no mesmo período, eles também estão na mesma camada eletrônica. O que vai definir qual vai ser a diferença do raio de um elemento químico para o outro, vai ser o número de elétrons que existe naquela camada lá. Porque agora a gente vai ter um efeito chamado efeito de blindagem. O que é esse efeito de blindagem? É que os elétrons que estão lá dentro, daquela mesma camada, eles vão como se eles afetassem a atração do núcleo até esse último elétron. Então, o que ocorre? Quanto mais elétrons existem, quanto maior o número atômico de um certo elemento químico em um período, no mesmo período, ocorre a diminuição do raio. É como se esse elétron ele sentisse que ele tivesse mais atraído pelo núcleo, ele tivesse ali mais pertinho. Então, o raio atômico ele acaba diminuindo. Então, a gente observa o que? De comportamento geral no grupo, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Beleza aí, Alisão. Depois de raio atômico, o que a gente tem? Energia de ionização. Aqui, galera, que eu queria comentar com vocês que todas as outras características, elas também dependem do raio atômico. Então, se você entender raio atômico, tu consegue entender todas as outras. Vamos lá. Por definição, o que é energia de ionização? Que você cansou de ver lá com a gente. Cara, energia de ionização é a energia necessária que você precisa fornecer para um átomo de um determinado elemento químico para que ele perca um elétron. A energia que você precisa ceder para um átomo no estado gasoso, para um elemento químico no estado gasoso, para que ele perca esse último elétron. Aqui é que eu queria que você pensasse. Cara, pense comigo. Se você tem um elétron muito afastado do núcleo, um elétron muito longe, com um raio muito grande, ele tem uma pouquíssima força de atração pelo núcleo. O núcleo está atraindo ele muito fraco, de uma maneira muito fraca. Então, o que acontece? A energia que você precisa dar para poder retirar esse elétron também é muito baixa.
Por isso que a energia de ionização, ela é o contrário do raio atômico. Quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Quanto mais afastado o elétron está do núcleo, mais fácil você retirar ele. Tranquilo? A afinidade eletrônica, ela é muito parecida, só que um pouco diferente da energia de ionização. Como assim? A afinidade eletrônica é a energia que um átomo libera, agora ele não vai absorver, é a energia que ele libera depois que ele absorve, que ele recebe um elétron, se estabiliza, e essa diferença de energia para ele poder se estabilizar é que ele acaba liberando. Pessoal, o raciocínio é exatamente o mesmo. Se você tem um elétron em uma camada muito externa, uma camada muito afastada do núcleo, qualquer alteração que você faça nesse átomo, na configuração eletrônica dele, é uma alteração que precisa de pouca energia, tanto para ele estabilizar como para ele perder. Então a afinidade eletrônica, ela também tem um comportamento inverso ao raio e idêntico à energia de ionização. Aí, Ali, peraí, toda vida que tu está falando de afinidade eletrônica e energia de ionização, tu está sempre comentando o estado gasoso. Por quê? Tem diferença? Claro que tem. Cara, por que tem que ser o estado gasoso? O estado gasoso, ele é utilizado para essas análises, porque no estado gasoso, os átomos eles estão mais agitados, eles estão com a maior energia, então acaba sendo mais favorável você conseguir observar um comportamento desse tipo, tanto de liberação de elétron como de absorção de elétron, de uma partícula no estado gasoso, não é? Então é por isso que a gente estuda essas propriedades com o elemento estando, a matéria ela estando nesse estado de agregação. Tranquilo? Vamos lá, eletronegatividade. O que é eletronegatividade? Eletronegatividade, por definição, é a tendência que um elemento químico possui de, quando ele está realizando a ligação química, quando ele está compartilhando a ligação química, ele puxar essa ligação para ele. É a tendência que ele tem de ganhar elétrons em uma ligação química. Vamos lá, pense comigo. Vamos raciocinar juntinho de acordo com o raio atômico. Se tu tem um átomo muito grande, um átomo com um raio muito grande, a ligação química ela está muito afastada dele. Então o que acontece? O núcleo ele não exerce tanta atração, ele não exerce tanta força de atração. Então a tendência dele de puxar esses elétrons acaba sendo muito pequena. Por isso que a eletronegatividade de átomos com o raio elevado, ela é muito baixa. Tranquilo? Ela é inversamente proporcional ao raio. Quanto maior o raio, menor a eletronegatividade. E vice-versa. Eletropositividade é o inverso da eletronegatividade. Enquanto a eletronegatividade é a tendência que um elemento químico possui de ganhar elétron, de ganhar um elétron da ligação química, a eletropositividade é o contrário. É a tendência que um elemento químico possui de ceder elétron, de perder elétron em uma ligação química. Quem tem um alto caráter eletropositivo são os metais, né? Enquanto que os ametais é que são os elementos com um maior caráter eletronegativo. A eletropositividade ela é igualzinha ao raio atômico. As duas elas são praticamente complementares. Porque o que acontece? Se você tem um raio elevado, uma distância atômica elevada entre o elétron e o núcleo, ele é fracamente atraído pelo núcleo. Então o que acontece? Mais fácil ele pode ser retirado, mais fácil ele pode ser liberado. Beleza? Pessoal, uma observação que eu queria fazer com vocês aqui, para que vocês não confundam, né, essas características, é que você consiga entender direitinho o que é raio atômico, essa distância que existe entre o núcleo e o elétron, e nunca se esqueça que o núcleo ele é formado por partículas positivas e o elétron é formado por uma carga negativa. Então o que acontece? A principal força que existe entre eles é uma força de atração. Então quanto mais forte for essa força ou quanto mais fraca for essa força, ele vai determinar todas as outras características, todas as outras propriedades. Tranquilo? Então, se você conseguir entender raio atômico, você consegue entender perfeitamente essas outras 4 características. Beleza? Galera, outra observação. A eletropositividade, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade, essas 3 características, elas não incluem os gases nobres. Vixe, Alisão, por quê que não inclui? Lembra, meu povo, os gases nobres, eles são gases, são gases que eles não
eles não possuem a tendência de fazer uma interação química. Eles são inertes. Por quê? Porque eles estão com as suas camadas eletrônicas completamente preenchidas. Como eles estão com as camadas completamente preenchidas, eles não têm a tendência nem de ganhar elétron, por isso que não faz sentido a gente determinar a eletronegatividade, como também eles não têm a tendência de perder um elétron para poder se estabilizar. Então também não faz sentido nós estudarmos a eletropositividade. E a afinidade eletrônica também, como ela é aquela energia que um átomo libera quando ele ganha elétron, se o gás nobre ele já está com as camadas dele completas, também não faz sentido ele receber mais um elétron. Só que os gases nobres nós ainda podemos classificá-los, né? E inserir eles quando nós comparamos energias de ionização e quando nós comparamos também os raios atômicos. Beleza? Tranquilo? Show! Aqui é a revisãozinha básica para você se ligar dessas 5 propriedades. Cara, tem que ficar na tua cabeça isso aqui, pelo amor de Deus. Preste atenção, dá uma revisada nessas 5 características e sempre se liga para quando você precisar comparar elas e principalmente sobre como que é o comportamento de crescimento e decrescimento dessas características na tabela. Raio atômico e eletropositividade. Essa diagonalzona para baixo, da direita para a esquerda, enquanto que a energia de ionização, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade é a diagonal inversa, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Beleza? Show? Tranquilo. Vamos dar uma olhadinha agora nas propriedades da nossa aula, né? Que é a densidade, a primeira que a gente vai ver, que por definição, o que é densidade? Vocês estudaram lá no fundamental, né? Densidade. A densidade, desenho, de uma amostra de matéria é a relação entre a massa mzinho e o volume V ocupado por uma amostra. Galera, essa razão entre densidade, né, de densidade, que é massa sobre volume, você entendendo essa relação, você consegue, por exemplo, entender por que o isopor ele é menos denso, por que o chumbo ele é mais denso, porque a densidade ela é aquela propriedade que ela diz quanto de matéria existe, quanto de massa existe em um certo volume, em um certo tamanho ocupado por um material. Na tabela periódica, agora nós vamos ter um comportamento um pouco diferente das outras características que nós estávamos estudando, né? Preste atenção aqui. Como que vai ser a variação da densidade na tabela? Nos grupos, ele vai crescer de cima para baixo, tá? Por que, Ali? De cima para baixo? Você é da onde? Tá tirando de onde isso aí? Galera, densidade não é massa sobre volume? No grupo, quando nós vamos descendo aqui no grupo, nós não aumentamos o número atômico, ele não cresce muito quando a gente está descendo no grupo. Então, quanto maior o número atômico, também maior é a massa atômica. Você está aumentando o número de prótons, então, consequentemente, você aumenta a massa também. Então, se você está aumentando aqui a massa, consequentemente, você aumenta a densidade. Então, quanto maior a massa, maior a densidade. No grupo, ele cresce de cima para baixo. Beleza. Só que nos períodos nós vamos ter um comportamento um pouquinho diferente. Nos períodos, para vocês entenderem isso aqui de uma forma mais fácil, né? Ele vai crescer da extremidade para o centro. Por que, Allen? Porque ele cresce no sentido do ósmio e também porque ele é inversamente proporcional ao volume atômico. Vixe, Allen, volume atômico ainda não vi isso não. Vamos ver, relaxa aí. O ósmio, galera, ele é aquele elemento, ele é um metal, né? Que ele é um elemento que ele tem a maior densidade da tabela periódica. Tanto o ósmio como o irídio, eles têm densidades muito próximas, só que a do ósmio ele é comprovadamente maior do que o do irídio. Então a gente considera ele como sendo elemento químico de maior densidade na tabela. Então essa propriedade, o sentido com que ela cresce é no sentido dele, né? E no período, aqui no caso, o ósmio ele é um metal. Então lembre-se que os metais, de maneira geral, eles possuem uma densidade maior do que os ametais. Então, o sentido de crescimento dos metais aqui, ó, é no sentido do ósmio, e dos ametais aqui na direita também vai no sentido do ósmio. Perfeito? Maior a densidade, menor o volume atômico, que a gente está chegando lá. Tranquilo? Show! No volume, jovens, o que é o volume? Volume, por definição, é o volume ocupado por 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de um elemento químico na fase sólida.
Jovens, cuidado para você não confundir volume atômico com raio atômico, que pode parecer muito semelhante, mas não é. Raio atômico, vamos lá, é a distância do núcleo ao elétron na última camada. Volume é o volume de 1 mol de átomos, de 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Não é de um átomo isolado, tá? E esse volume ele também leva em consideração as interações que os átomos fazem, a distância entre esses átomos, a proximidade e não apenas o átomo isolado, beleza? Para a gente poder entender o volume aqui direitinho, vamos pegar aqui a fórmula da densidade, vamos modificar ela aqui, ó. Vou jogar o volume para cá, vou jogar a densidade para cá, ó. Vamos analisar aqui essa relação, tá? Nos grupos, como é que vai crescer a densidade, ó? Olha só, galera, se eu aumento a massa, eu também aumento o volume. Então, também cresce igualzinho a densidade. E, vixe, Ali, mas espera aí. Mas eu também não aumento a densidade aí, não? Tu não acabou de comentar que a densidade também cresce de cima para baixo? Verdade, também cresce. Só que o crescimento de massa é muito maior do que o da densidade. Então, o volume acaba sendo determinado principalmente por esse crescimento da massa aí, certo? Já nos períodos, a gente vai ter o comportamento inverso da densidade, né? Lembra-se que no slide anterior, o ósmio, ele estava ali no meio como sendo o elemento de maior densidade. Então agora a gente está fugindo dele. Ele vai crescer do centro para as extremidades, sendo inversamente proporcional à densidade. Beleza? Os ametais, eles são elementos que eles têm altos volumes atômicos por conta do afastamento que os átomos dos ametais eles costumam ter. Então, isso também por conta das interações intermoleculares que eles fazem. Então, lembre-se disso. Os metais, eles têm uma densidade geral maior do que os ametais, por isso que a gente aumenta para o centro nos períodos, enquanto que o volume é o contrário. Beleza, galera? Deu para entender? Indo agora para o ponto de fusão e ponto de ebulição, né? O que é ponto de fusão, ponto de ebulição? Por definição, ponto de fusão é aquela temperatura no qual o sólido se transforma em líquido a uma determinada pressão. É aquela temperatura necessária que um corpo precisa ter para ele poder realizar a mudança de estado do estado sólido para o estado líquido, né? Já o ponto de ebulição é aquela temperatura no qual o líquido se transforma em vapor a uma determinada pressão. É aquela temperatura que você precisa fornecer, aquela energia que você precisa fornecer a uma matéria para que ela realize a mudança de estado do líquido para o gás, tá? Na tabela, essas propriedades elas vão ter um comportamento dependente de alguns fatores. Tipo, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são propriedades que elas vão depender da massa, das interações intermoleculares entre as partículas dessa matéria e também da disposição dessas partículas no espaço, de como que elas estão espalhadas no espaço. E ali, como assim? Qual foi a propriedade que nós olhamos anteriormente? Que ela envolvia a massa e que ela envolvia também o volume, que é a disposição das partículas no espaço, como que elas estão espalhadas, é a densidade. Então, de uma maneira mais simples, que eu queria que vocês pensassem, quando fossem analisar o ponto de fusão e o ponto de ebulição das substâncias, tente lembrar da densidade. A densidade, nós vimos que ela cresce nos grupos de cima para baixo e nos períodos vai no sentido do ósmio, que está no meio da tabela, é da extremidade para o meio. Então, tente lembrar disso, que ponto de fusão e ponto de ebulição também são da mesma forma. Quanto maior a massa, né? Ou então você pode pensar o seguinte: quanto maior a massa, quando você aumenta o número atômico, mais matéria você tem. Então você precisa de mais temperatura para poder fazer a total mudança de estado, né? Só que cuidado, porque no período é da esquerda para a direita. Aí você lembra do ósmio lá, tranquilo? Só que nós temos uma exceção aqui, que são os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, que é o grupo 1 e grupo 2 da tabela periódica, que eles têm um comportamento inverso nos grupos, que eles crescem de baixo para cima. Os elementos que mais vão ter a temperatura de fusão, né, e a temperatura de ebulição são os metais alcalinos, os alcalinos terrosos, que eles se encontram no topo da tabela, no caso lítio, sódio, certo? Potássio. Tranquilo? Pessoal, um exemplo
desses elementos que têm o maior ponto de fusão e o ponto de ebulição que estão presentes aqui no meio da tabela é o tungstênio, certo? Que o ponto de fusão dele é por volta de 3.414 graus Celsius, e o rênio, que o ponto de ebulição dele é de 5.590 graus Celsius, e os dois se localizam no centro da tabela. Então, ó, mesma coisa que eu comentei com vocês do ósmio, que é o elemento de maior densidade, tem que se ligar aqui mais ou menos na onde está o tungstênio e o rênio. Tranquilo? Beleza? Pois, pessoal, por hoje é isso. Eu queria desejar para vocês bons estudos. Sei que a gente está passando por um período complicado, que é esse de você ter que ficar em casa, mas é para o nosso próprio bem, para o bem das pessoas em volta, à nossa volta, os nossos familiares, os nossos amigos e tudo. Então, vamos ficar em casa, vamos aproveitar esse período para estudar mesmo, galera. Estude tudo que você quiser estudar aí, de conteúdo de colégio, de seja lá o que for. Se você gosta de animação, seja o que for, cara, estude. Aproveite para você estudar, tá bom? Não perca o foco nos estudos para quando esse período acabar, a gente poder voltar com tudo, tá bom? Valeu, galera, é isso. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.